Muito bom dia. Hoje é dia 1º de dezembro de 2025. Estamos iniciando mais uma semana. Vamos lá. Estamos iniciando um mês. Estamos iniciando uma semana. Estamos iniciando um dia. Hoje é dia 1º de dezembro. Chegamos ao último mês do ano de 2025 e é maravilhoso termos essa sensação de que estamos chegando ao final de um ano com as realizações, com os percalços, com tudo que vivenciamos para a nossa experiência, para a nossa evolução. Então é maravilhoso. Bom dia, Rosa. Bom dia, Harry, querido. Que bom tê-lo aqui com a gente na Conversa Fraterna. Bom dia, Regina, amiga querida. Meus amigos, hoje, dia 1º de dezembro de 2025, dando largada ao final do ano, vamos ler o capítulo de número 158 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E esse capítulo 158 tem como título Vontade Divina. Bom dia, Verônica. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Bom dia, Nélia. Seja bem-vinda. Vontade Divina. Palavra é de Paulo de Tarso em sua carta ao povo de Roma, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir as palavras de Paulo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras de Paulo em sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Bom dia, Verônica. Bom dia, Marúcia. E mensagem de Emmanuel. Expressa-se a vontade de Deus pelas circunstâncias da existência. Todavia, devemos apreendê-la na essência e no rumo, o que nos será claramente possível. Não só pelos avisos religiosos que nos ajudam a procurá-la, nem pelos constrangimentos da terra que nos impelem a compromissos determinados, nem pelos preceitos sociais que nos resguardam em disciplina, nem pela voz dos amigos que nos apoiam a caminhada, nem pelos acicates da prova que nos corrigem os sentimentos. A fé ilumina, o trabalho conquista, a regra... Olha, a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios divinos a nosso respeito, é imperioso renovar-nos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hálito em repetidas experiências no plano material. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo, diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias da estância física, nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta a vida, sem luz em nós, sem luz própria, sem aquela luzinha que está ali, que a gente precisa colocar o elemento combustível para que ela fique viva, para que ela fique forte, para que ela realmente ilumine. Título do nosso capítulo: Vontade Divina. Paulo convoca os romanos a pensar sobre a experiência material no âmbito espiritual. A gente costuma sempre dizer isso no ambiente espírita. Nós vivemos uma experiência espiritual no mundo físico. Nós não estamos aqui para viver experiências materiais, físicas. Nós estamos aqui para experienciar
as sensações físicas e perceber como elas reverberam no espírito. Exemplo, a pessoa que tem condições financeiras de ajudar o próximo, como é que isso reverbera nela? Ela tem a compaixão, a caridade, ela percebe que ela pode contribuir, ou ela está egoísta, ou ela está completamente apegada àquilo tudo, achando que é só para ela, que ela precisa, necessidade só dela, da família e dos próximos consanguíneos. Tem pessoas como o tio Patinhas, que são apegadas ao ponto de não conseguir dar conforto nem a si próprio. De que me adianta, eu falei semana passada e eu vou repetir para vocês, de que me adianta ter louças bonitas guardadas no armário se eu não utilizá-las? Qual é a finalidade de um copo? É ser usado. Mas é um copo fino, é um copo caro, ele pode quebrar, a empregada vai lavar de qualquer jeito, vai estragar, então eu tenho a louça do cotidiano e tenho a louça... Tudo bem, eu entendo a praticidade desse argumento, mas em tese eu discordo. Porque se você tem coisas boas que te trazem conforto, te trazem conforto e prazer, é para você usá-las. Senão você vira escravo daquelas coisas. Há pessoas que têm verdadeiras cristaleiras, inúmeras cristaleiras guardando louças e louças e louças, para os empregados ficarem limpando e eles ficam ali só pegando poeira. Não me parece razoável, inteligente. Qual é a experiência que a pessoa vai ter com aqueles objetos? Nenhuma. O que aqueles objetos que estão ali estão provocando? Apego, ganância, e aí você fica apegado às coisas materiais. Quando você tiver que sair desse corpo para seguir a sua jornada vital ao longo das existências para a eternidade, voltando para a verdadeira pátria espiritual, que não é esta que nós estamos no momento, você vai sentir falta daquilo tudo. Haverá também, inclusive, aquele que vai dizer que quem me dera que eu tivesse pensado isso melhor e ter utilizado tudo isso que agora não uso mais, não me é mais necessário. Tem uma história do Chico Xavier que ele contava, que tinha um senhor muito rico, um empresário muito rico, que sempre ia uma vez por mês aproximadamente nas sessões espíritas do Chico, no centro espírita dele em Minas Gerais. E toda vez que ele ia, ele dizia: oi Chico, vou mandar para você um cheque. Oi Chico, eu vou ajudar na obra tal. E o Chico dizia: claro, meu irmão, mande quando você puder, o que você puder, será bem-vindo. E isso foi ao longo de anos acontecendo. Um dia, esse senhor milionário chega lá e fala: Chico, de hoje não passa, vou lhe entregar o cheque hoje ainda, assim que terminar aqui, alguma coisa assim, para você poder fazer a obra tal, eu vou ajudar na obra tal. Aí o Chico diz para ele: ô meu amigo, agora é tarde, você desencarnou. Então, é sobre isso que Emmanuel quer conversar conosco hoje. Nós não devemos nos conformar com a vida como ela está. Nós precisamos nos transformar numa experiência espiritual. O mundo está ruim, o mundo está denso, o mundo está complexo, os crimes estão sendo contados a olho nu. Quem não viu ontem, esse final de semana, a notícia de um jovem de 26 anos que... Exatamente, Fernando. Felipe, bom dia, não falei com você, tudo bem? Quem não viu esse final de semana a notícia de um jovem em São Paulo que arrastou a namorada no carro por 1 quilômetro e ela perdeu as pernas? Quem não viu o caso do rapaz na Paraíba que se jogou na jaula dos leões e foi devorado por uma leoa? O que leva um jovem a fazer isso? O que leva outro jovem a cometer uma tentativa de feminicídio dessa natureza? Aí você olha para isso e fala: meu Deus, o mundo está perdido. Não está perdido. Vontade divina, não é a vontade de Deus que isso tudo esteja acontecendo. Nenhum de nós está aqui no mundo para sofrer, porque Deus não é masoquista, não é nada disso. Quem pensa assim está equivocado. O que nós estamos colhendo é fruto do que plantamos. Então, eu venho aqui e digo para você:
Paulo está dizendo ao povo de Roma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha só, ele fala, olha o tempo verbal e olha a pessoa que ele está utilizando. Transformai-vos, a você e não a eles, o mundo. Então, não vos conformeis com este mundo, não vos, você, vós, segunda pessoa do plural, não vos conformeis com este mundo. Beleza, o mundo está de cabeça para baixo, mas transformai-vos, ou seja, você não se conforme com o mundo, mas se transforme. Para quê? Para que o nosso entendimento novo possa ser agradável a Deus. Como é que eu posso agradar a Deus? Fazendo o bem, não sendo corrompido, não corrompendo ninguém, ajudando a quem precisa, tendo compaixão, disseminando o amor, a paz, a prosperidade, a fraternidade, a igualdade, a justiça. Aí eu transformo o mundo. Eu estou insatisfeito com o mundo que eu estou vendo à minha volta? Estou. Eu, como co-criador, eu nunca serei o criador. Quem cria é Deus, o perfeito, o incriado, o eterno. Eu sou co-criador, você é co-criador. Hoje é segunda-feira, 1º de dezembro de 2025. Olha que dia bom para a gente pensar nisso. O que é que eu estou fazendo para mudar o mundo? Se eu não estou satisfeito com aquilo que eu estou vendo à minha volta, eu preciso agir. Isso é ser divino. Isso é ser filho de Deus. Isso é receber a convocação que o Pai Celestial faz a cada um de nós. Não é ficar reclamando, não é ficar se trancando, levantando o muro tá violenta a rua, eu vou levantar um muro de 3 metros, eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu vou me fechar na minha cachola e que se dane o mundo lá fora. Não. Eu até posso levantar o muro por uma questão de segurança, mas eu tenho que também pensar por que essa violência está acontecendo. Aí eu vou buscar um aspecto sociológico disso tudo, geopolítico, e vou entender que está havendo tanta desigualdade no mundo, tanto sofrimento, tanta fome. Ontem eu conversando com uma pessoa, com um amigo, a gente estava almoçando e essa pessoa chega para mim e fala assim: muitas vezes quando eu vou almoçar, quando eu vou comer, eu me lembro, ele passou 1 ano na África, vendo o sofrimento, foi como voluntário para lá, para ajudar. Ele é veterinário, enfim, foi fazer algumas coisas. E ele falou para mim assim, a gente com prato cheio de comida, começando a comer. Ele falou, às vezes eu olho para o prato de comida na hora que eu vou almoçar e me lembro das crianças na África, com um pratinho vazio na mão, desesperadas pedindo um prato de comida, lutando ali entre elas para chegar mais perto de quem estava dando um prato de comida. Essa é a realidade do nosso país, do nosso planeta. Não é só da África. Tem muitas crianças nesse momento no nosso Brasil passando fome, muitos idosos. E aí você vai dizer para mim, tá, e o que eu posso fazer? Eu não vou resolver o problema do mundo. Não vai, mas você pode ajudar. Você pode procurar um lugar, você pode procurar uma sociedade, você pode procurar uma ação social que você conheça, que você confie. Tem aí os Médicos Sem Fronteiras, tem tantas outras maravilhosas, mundo afora, internacionais, que estão fazendo a diferença. Isso é a vontade divina. Deus espera que eu desperte para esta realidade e haja. Ao final dessa conversa, olha o que Emmanuel fala: recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo. Quais são os enganos do mundo? O apego no amor. Você começa a se relacionar com uma pessoa e você começa a almejar, a desejar um comportamento, e aí a pessoa não consegue te dar, você se frustra e você não consegue entender que amar
é amar. Amar é algo passivo ou ativo, mas é algo que não está atrelado ao outro especificamente. Essa coisa da via de mão dupla precisa ser repensada, porque às vezes a pessoa não consegue te dar aquilo que você deseja, da maneira que você deseja, mas te dá de outra forma. Ó, fujamos de contemporizar com os enganos do mundo também é o apego material. Também é aquela tristeza. Como é que eu posso me sentir? Aí eu vou falar uma coisa, não é otimismo tóxico não, mas é para refletir. Como é que eu posso reclamar da vida se nesse momento há crianças na África morrendo de fome? Se vocês querem saber, eu tomei café da manhã hoje na minha casa, eu não saí para comprar nada, eu tinha tudo para o meu café. Eu tinha café, eu tinha pão, eu tinha manteiga, eu tinha o meu suco. Como é que eu vou reclamar, Senhor? Eu tenho saúde, minhas contas estão em dia, olha quantos amigos eu tenho, vocês são meus amigos, minhas companhias. Como é que eu vou reclamar da vida? Aí eu olho para trás e vejo essas crianças na África morrendo de fome. Eu vejo pessoas nesse momento no Nordeste brasileiro que não tem água para lavar a louça, para fazer um arroz para os meninos daqui a 3 horas. Tem gente nesse momento no mundo que não sabe o que vai almoçar. E se vai almoçar porque não tem para fazer. Tem gente nesse momento levantando, meus amores, debaixo de uma marquise, porque não tem um teto. E eu reclamando da vida, porque o marido isso, porque o filho aquilo, porque eu não consegui comprar o carro zero, porque eu estou deprimido, porque eu preciso de comprar. Vamos pensar. Isso aqui que ele está dizendo. Recebamos o auxílio edificante que o mundo nos ofereça, mas fujamos de contemporizar com os enganos do mundo. Eu não posso reclamar se eu olhar para trás. Eu só tenho que agradecer. Diligenciando burilar-nos cada vez mais, porque educação conosco é clarão no âmago da própria alma, e por muito brilhemos por fora, no jogo das ocorrências temporárias, da distância física. Nada entenderemos por quê. Nada entenderemos da luz de Deus que nos sustenta na vida, sustenta a vida, sem luz em nós. Qual é a luz em nós? É a busca dos valores, é a busca das virtudes, é a busca do amor, é a busca das obras que nós precisamos realizar. Olha, a fé ilumina, o trabalho conquista, a regra aconselha, a afeição reconforta e o sofrimento reajusta. No entanto, para entender os desígnios de Deus a nosso respeito, é imperioso renovarmos em espírito, largando a era do conformismo que se nos arraiga no íntimo, alentada pelo adubo do hálito em repetidas experiências no plano material. Não podemos nos fazer de vítimas das circunstâncias, porque não somos. Bom dia, Letícia, bom dia, Valéria. Gente, eu vou encerrar a conversa fraterna de hoje fazendo algo diferente. Eu vou olhar aqui. Eu estou lendo um livro chamado Francisco de Assis, o Sol de Assis, do nosso querido Divaldo e da nossa amada Joana de Ângeles. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente, só um momento. Olha só, olha o que ela fala no capítulo 9, peraí, ó, capítulo 9, que tem como título a espiritualidade franciscana. Olha o que Joana fala: os passos do cristão em qualquer escola religiosa devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo, e que em nosso campo doutrinário precisamos em verdade do espiritismo e do espiritualismo,
mas muito mais da espiritualidade. Não, essas palavras são de André Luiz, essas palavras são de Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar, que ela utilizou aqui para poder a gente refletir. Mas o que eu quero mesmo passar para vocês é outra coisa. Deixa eu ver aqui. É difícil, cara, porque eu estou lendo esse livro e no Kindle, né? E aí eu me perco um pouquinho ainda na tecnologia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Decálogo, olha o que eu vou ler para vocês, meus amigos, atenção, de Joana de Ângeles e Divaldo. Decálogo do desapego, para a gente poder entender e completar toda a nossa conversa de hoje. 1. Perceba que tudo é passageiro, tudo, sem exceção. 2. Viva intensamente hoje, sem ansiedade exagerada quanto ao futuro e sem lembranças amargas do passado. 3. Tente não criar grandes expectativas. 4. Filtre com equilíbrio as críticas e os elogios, não permitindo que fala alguma determine o seu jeito de ser. 5. Liberte-se de tudo que não tem utilidade e se encontra guardado, trancado, parado em sua casa e em sua vida. 6. Valorize cada relacionamento, mas não queira reter ou controlar ninguém. 7. Mantenha contato com quem nada possua ou quase tudo tenha perdido. 8. Aquiete-se e faça silêncio interior, a fim de ouvir seu coração, sua intuição, sua alma. 9. Cultive a fé, independente do rótulo religioso que tenha ou não abraçado. E 10. Encontre prazer nas coisas simples da vida. Agora, para concluir, eu vou ler para vocês mais um trecho do livro Uma Longa Idade Média. Jesus riu. Olha o que é dito aqui. O Evangelho é a boa nova. Boas notícias geram alegria e contentamento. Francisco diz que um santo triste é um triste santo. São Francisco de Assis faz do riso um ideal de espiritualidade e um comportamento típico da piedade franciscana praticada pelos alegres joculatores Dei, os jograis de Deus. Ser pobre não é motivo para ser triste, e assim ele continua. Então, meus amigos, que nós possamos entender efetivamente qual é a proposta dessa conversa de hoje. Quando Emmanuel nos traz esse título, estou abrindo novamente aqui o Palavra de Vida Eterna, quando Emmanuel nos traz esse título, Vontade Divina, e nos propõe a reflexão sobre a nossa conduta, a luz divina é a luz de Deus, e cada um de nós tem a sua luzinha dentro do seu coração. Faça brilhar a vossa luz, cultive essa luz, coloque o combustível nela para que ela fique acesa. Somente assim nós vamos entender a luz de Deus. Somente assim nós seremos merecedores dessa bondade divina que tanto nos faz bem. E agora, para encerrar, eu vou fazer a leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Capítulo 264, como sempre, Pastorino conosco. Jamais desanime, embora sua dor pareça insuportável e sem remédio, ela há de terminar, e a alegria voltará a brilhar em seu coração. Não há noite eterna a qual não suceda a luz de um dia radiante. Dos sofrimentos passados conservamos apenas uma lembrança que é quase apagada. Assim acontecerá amanhã com os sofrimentos de hoje. Entregue tudo ao tempo que, com sua mão compassiva, balsamizará todas as suas dores. Paz e bem a todos vocês. Um ótimo dia. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar juntos sempre. Que o mês de dezembro seja de muita luz e que esse final de ano de muita paz e muita realização. Paz e bem. Beijo no coração e até a próxima.